Que bom que você está aqui de novo nessa live Encontros de Reintegração, em que a gente vai pacificando questões internas, conflitos internos, externos, para que a gente fique mais inteira na vida. Hoje a gente vai ver nesse tema dessa live como reunir partes internas nossas para que a vida flua melhor. Vou dar um exemplo prático para você, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser que você já tenha tido um objetivo na vida. Eu vou estudar, ou eu vou fazer dinheiro, ou eu vou fazer uma viagem e tomar uma decisão. E aí você começa a caminhar em direção a essa decisão. Você começa a caminhar em direção àquilo que você quer. E aí acontece de você perceber que você começa a boicotar o teu projeto. Então você caminha em direção ao teu projeto e de repente você faz um movimento que boicota isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Em vez de queimar os outros, vou me queimar. Então, assim, antes, quando eu fazia evento que eles ficavam praticamente vazios, viam pouquíssimas pessoas. Então eu queria fazer o evento, queria que o evento fosse bem sucedido, mas tinha um lado meu que boicotava. Aí eu tinha um lado meu que deixava para divulgar o evento na última hora, assim, e aí aparecia só quem estava disponível naquela hora. Então eu tive que olhar para essa parte minha que não queria que viesse gente no evento. E aí integrar essa parte para conseguir fazer o evento fluir. Hoje meus eventos eles lotam. Se você for ver as fotos, assim, tem sempre não tem uma cadeira sobrando nesses eventos. Então quando a gente percebe que a gente tem potência, a gente tem condição de fazer, a gente tem capacidade de fazer, mas que ao mesmo tempo que a gente quer, tem uma parte que não quer. Vamos supor, tem pessoas que elas querem divulgar mais seu trabalho, mas elas têm medo de se expor. Aí nesse medo de se expor, tem uma parte que não quer aparecer. Tem uma parte que quer aparecer porque sabe que é importante, e tem outra parte que não quer. Então são duas partes internas que estão em conflito, que não estão se acertando. Elas querem se encontrar, mas elas não estão se encontrando. Ou elas estão se encontrando através do conflito. Então hoje eu vou trazer como que a gente pode reunir essas partes. Então, eu quero te perguntar, né? Qual as partes que você consegue identificar que estão ativas para ti atualmente, assim? Às vezes você pode sentir uma criança interna, por exemplo, que tem insegurança, que tem medo. Às vezes partes internas pode ser uma parte conectada ao masculino, outra ao feminino, uma parte mais espiritual, uma parte mais material. E a gente tem muitas identidades, partes que a gente vai criando com o tempo. Eu tenho a Dora filha, a Dora consteladora, a Dora praticante de meditação. A gente tem muitas facetas, personagens que a gente vai criando no decorrer da vida. E a gente vai ter um objetivo e tem uma parte nossa que quer ir e outras que não querem ir. E aí o que acontece? A pessoa trava. Né? Então, assim, o que eu primeiro tenho que dizer sobre essas partes? Então, toda parte nossa, que às vezes está vinculada a uma memória, uma adolescente que viveu alguma coisa, uma criança que teve uma memória, todas essas partes nossas, esses fragmentos, eles têm uma razão de ser como são. Eles se criaram, eles funcionam de uma maneira. Então tem partes nossas que a mente dessa parte funciona de uma certa maneira. Vamos supor, eu fui advogada, então tem uma parte minha, essa parte advogada, essa identidade advogada, ela sabe como é que opera uma mente de uma advogada. Né? Então se eu precisar eventualmente ajudar um amigo numa audiência, eu sei como operar naquele sistema. Então aquela parte, ela aprendeu a ser como é para conseguir funcionar num sistema.
A tua criança interna, provavelmente, aprendeu a ser como é para poder funcionar na sua família. Então, toda parte nossa, todos os nossos fragmentos, eles têm uma razão de ser. Eles têm uma razão de existir como são. Essas partes foram criadas para nos proteger de alguma maneira, para que a gente pudesse pertencer a alguns espaços. Então essas partes, esses personagens, eles não são a gente. Por exemplo, eu falo que eu sou terapeuta, mas na verdade terapeuta é uma parte minha. Então tem uma maneira que eu opero como terapeuta. Então como se tivesse atriz dos personagens, né? Então, de mim tem uma terapeuta que surge. Assim como você, imagina que você tenha vários personagens, identidades, formas que você assume, maneiras como você se expressa no mundo. Então, essas maneiras que você se expressa no mundo, seja como filho, como profissional, como pai, como mãe, os personagens que você assume para interagir no mundo, eles não são você. Você é essa força criativa que deu origem a esses personagens todos, mas você não é isso. Então, por mais que você opere como mãe, não quer dizer que você seja isso. Você está operando como mãe, mas não quer dizer que seja toda a sua vida isso. Você é muito mais que isso. Você tem muitas formas que você pode assumir. Então, quando a gente olha para essas partes, vamos supor, para essa parte que é mãe, para essa parte que é terapeuta, para a parte que é uma criança interna também, que é a nossa criança interna. Quando a gente olha para cada uma dessas partes, o primeiro caminho para a gente reunir elas dentro de nós é abrir o peito num profundo respeito, ter um pacto de respeito com essas partes internas. A gente olhar para essas partes internas nossas sem julgamento. A gente olhar, às vezes, uma criança nossa que sente vergonha e olhar para ela com um profundo respeito. Porque essa criança que sente vergonha, ela existe porque ela precisou se adaptar a uma situação. Ela tem um motivo para ser daquela maneira. Então, quando a gente olha para essas partes nossas, a gente não olha com vergonha, com julgamento, nem com aversão. A gente olha com profundo respeito. Profundo respeito. Assim, porque cada parte dessa tem uma história, tem uma sabedoria. Então, primeiro passo para reunir as nossas partes internas, reunir nosso adulto, nossa criança, nosso masculino, nosso feminino, reunir nosso espiritual, nosso material, reunir todos os adolescentes da nossa vida, todas as identidades que a gente já assumiu. Primeira parte, para reunir essas pessoas, essas identidades, essas partes, numa mesa para todo mundo almoçar junto, todo mundo se conhecer, todo mundo se abraçar. A primeira parte, um profundo respeito, um pacto de respeito. Cuidado com a maneira como você fala de ti mesma, com a maneira que você pensa sobre você mesma. Tenha um profundo respeito, seja lá como essa parte surgir. Se algum dia você acordar e vem uma tristeza, tem uma parte sua que está triste. Se tem uma parte sua que está triste, não queira afastar essa parte, não queira levantá-la para cima, não queira... Traga ela para o teu coração com um profundo respeito. Veja essa tristeza como legítima para essa parte. Essa tristeza ela fica um tempo, daqui a pouco ela se dissolve, mas o importante é acolher sem pressa. A palavra é respeito. Às vezes as pessoas acham que o contrário de auto-julgamento, o contrário de auto-abandono seria o amor próprio. Mas é mais que amor próprio. Não é só amar essas partes, é respeitá-las profundamente. A gente tem uma coisa de querer intervir. Não, eu quero resolver essa coisa da criança interior logo, quero
acabar com essa criança interna, quero acabar com isso. Isso não tem respeito. Então, você pode pensar agora numa parte sua, uma parte que seja um pouco difícil de integrar. Se você quiser, você pode até escrever aqui. Trazer uma parte sua que ainda te incomoda, né? Às vezes uma parte que tem dificuldade de se expor, às vezes uma parte que ainda tem medo de algo, uma parte que sente raiva, que ainda se ressente. Olha para essa parte e abre o seu peito para ela. Então, a gente abre o peito, a gente olha para essa parte e vê além dela, a gente vê a história dessa parte, a gente vê os referenciais dela. Essa parte, vamos supor, uma parte que sente raiva, que se ressente. Olho para essa parte e vejo, nossa, olha os referenciais dela. Olha tudo que aconteceu para que ela ficasse assim. Olha que história grande. E como essa raiva estava a serviço de algo para defender um valor importante. Então eu integro essa parte que sente raiva e trago para o meu coração em profundo respeito pela história dela. Esse pacto de respeito. Quando eu trago esse pacto de respeito, eu vejo essa parte não como ruim, não como inferior, nem como superior. A gente olha para essas partes internas como se elas trouxessem uma sabedoria, elas trazem algo de legítimo. Pode ser que tenham coisas distorcidas, sim, mas cada parte nossa, seja uma criança que sentiu medo, uma adulta que sentiu raiva, qualquer parte nossa, ela tem algo de legítimo. Então a gente olha para essa parte e abre o peito para ela, diz sim para ela e para a história que ela traz. Ela tem uma história, ela conta uma história, essa parte, né? Todo personagem nosso tem uma história de vida. A gente olha para esses personagens, para essas identidades, essas partes internas, com um olhar de sim e respeito. Tudo bem ela ser como ela é. Tudo bem que tem uma parte minha que seja triste, uma parte minha que sinta raiva. Eu abro um campo de espacialidade em mim, onde essas partes elas podem ficar e no tempo delas se dissolver. Mas essa espacialidade é maior do que qualquer conteúdo. Essa espacialidade é maior do que os personagens, é maior do que as histórias. É o amplo, o vasto, o infinito. E eu dou espaço para que essas partes elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo, elas vão soltando o que precisa soltar. E nesse lugar de respeito, elas têm espaço para existir, para se dissolver no momento que for para elas se dissolverem. Assim como uma flor que desabrocha e depois se desfaz. E aí vão surgindo outras, né? De repente ele se manifesta de outras maneiras. Então, caso você perceba que tem uma parte sua que é difícil aceitar, uma parte sua que tomou uma decisão que você não gostou, uma parte sua que viveu uma memória pela qual você se ressente, uma parte sua que viveu um relacionamento e você sente vergonha por ter vivido aquele relacionamento, uma parte sua que não aceita algo, uma parte sua que está indignada com alguma situação, que está com raiva, que está com medo. Busca dizer sim para ela, e se for difícil lidar com essa parte, me procura pra gente conversar sobre ela, tá bom? Cada parte sua guarda uma energia vital, e quando você traz essa parte de volta, quando você integra essa parte de volta, você está integrando uma energia vital, e aí você vai ficar mais vitalizada. Então quanto mais você integrar partes tuas, mais você vai se gostar e vai ser um amor próprio legítimo, e mais você vai ficar inteira, você não vai ficar dividida, se auto-boicotando nas coisas, você vai ficar inteira, porque todas as suas partes vão estar alinhadas e vão estar se respeitando entre si. Então essa foi a nossa live de hoje, como
reunir partes internas para que a vida volte a fluir. Não fique dividida, não fique fragmentada, não fique com pedacinhos teus por aí. Traga eles de volta. Quando você vai juntando esses pedaços, um céu vai se formando. E quanto mais você reúne essas partes internas, quanto mais você se aceita como você é, mais você vai conseguir se abrir para o mundo e aceitar o mundo como é. É uma jornada muito bonita. Então, eu me despeço de vocês com esse convite de um pacto de respeito com as suas partes internas. Quanto mais você inclui mais inteira, você fica mais vitalizada, você fica sem auto-boicote, sem divisão, sem se sentir travada. Junta as suas partes, elas são tuas, pega todas para ti. É a tua energia de vida. Não há nada para ser eliminado, não há nada de errado. Não existem erros na tua existência. Não existem erros nessas expressões que surgem em ti. É só arranjar um lugar. Cada uma tem o seu lugar. Como um mosaico, peças de um mosaico. Cada pecinha tem o seu lugar. Não tem nada sobrando na existência. Tudo tem um lugar. Quando essas peças se encaixam, eu posso ser quem eu sou sem uma divisão interna. Um grande abraço para vocês e a gente se vê. Se você tiver alguma parte sua que tá difícil integrar, me chama. Não fica com isso. Não fica dividida, não fica fragmentado. Não vale a pena. Um abraço.